Andrade, ele separa de acordo com a complexidade. E aqui, toda essa aula, a gente vai falar de acordo com o Andrade, que ele é o referência para terapêutica medicamentosa. Ele tem alguns protocolos bem novos do que a gente tinha antigamente, certo? Aqui ele consegue ser um pouquinho mais conservador do que o normal. Então, tenho certeza que aqui a gente vai quebrar alguns padrões que você tem na sua cabeça. Mas saiba disso, tudo eu tirei de referência do Andrade. Então, em caso de cirurgia, ele separa cirurgias complexas e cirurgias simples. Ele coloca na cirurgia simples até cirurgias múltiplas, só que teria que ser sem odontosecção e sem osteotomia, certo? Então, cirurgia via alveolar e de pequenas cirurgias de tecido mole. Qual que é a nossa expectativa? A expectativa é que o paciente tenha uma dor intensa? A expectativa é que ele tenha um grande edema naquela região? Não, não é. Então, ele tem uma postura mais conservadora. E é justamente isso que a gente tem que pensar. Aqui, a nossa expectativa é que ele tenha uma dor leve. Então, nossa medicação tem que ser compatível com isso, certo? Ele sempre fala da sedação mínima, que a gente precisa avaliar aquele paciente e avaliar se a gente precisa prescrever uma medicação pré-operatória. Nesse caso, a gente está falando da ansiedade. Se o paciente tem algum outro comprometimento, por exemplo, hipertensão, aí é muito bom que a gente coloque essas medicações antes. Por quê? Porque o estresse daquele momento tende a fazer com que a pressão suba, né? Então, se ele está medicado, se ele tomou um ansiolítico anteriormente, é mais favorável para a cirurgia, certo? Ele coloca aqui 2 padrões, que seriam o midazolam 7,5 e o alprazolam 0,5 30 minutos antes da consulta. Essas medicações aqui são medicações de controle, né? Então precisa fazer naquela receita do tipo B, certo? Então é um pouquinho mais difícil da gente prescrever às vezes e um pouquinho mais receoso também. E aí ele fala o seguinte, que tem uma outra opção que a gente pode dar, que é o valeriana. Ele é um fitoterápico, mas já tem comprovação. Em estudos com animais, eles demonstraram que houve sim diminuição do estresse operatório e em estudos que comparam pacientes que tomaram a valeriana antes da cirurgia com paciente placebo e 70% já fala que teve resultado. Então é comprovado e vocês podem usar. E no caso seria um fitoterápico, os efeitos colaterais são quase nulos, então pode usar com mais segurança. Ele sugere que a gente use 2 comprimidos de 50 miligramas, 1 hora antes do procedimento já é o suficiente. Então, se o paciente se demonstra ansioso, já é uma ótima opção. Ele separa aqui a antisepsia intraoral e a extraoral, ambas com clorexidina. O que a gente precisa ter atenção é com a concentração. Intraoral é sempre 0,12. Pensa que vai ser mais diluído, menos concentrado. Então, 0,12. Agora, a extraoral vai ser clorexidina 2%, certo? E aí, ok, realizou a cirurgia. Quais são as medicações que a gente precisa prescrever? Agora, a gente tem que pensar na expectativa de dor. Se a gente tem uma expectativa de dor alta, a abordagem é outra, certo? Nesse caso que a expectativa é leve, ele fala que o melhor é a gente dar um analgésico já dentro do consultório, certo? Para já começar a ter os efeitos, como por exemplo a dipirona, você pode prescrever a dipirona 500 miligramas ou 1 grama, certo? E aí 1 grama tem um efeito super benéfico nesses casos. E aí, depois na manutenção, você pode reduzir aí a miligramagem. Pode manter 500 miligramas de 4 em 4 horas, 24 horas. Aqui moram 2 diferenças. Muitos autores anteriormente falavam de 6 em 6 horas no caso da dipirona. O Andrade fala de 4 em 4. Então pega aí o seu Resumex e já coloca o asterisco, certo? Que nisso você precisa ter atenção. E outro padrão que ele veio quebrar seria da medicação. Que aqui já tinha aquele padrão, né? Dipirona 3 dias se houver dor. Ele fala para a gente manter por 24 horas,
certo? Passou disso, ele fala que a gente precisa reavaliar o paciente porque pode estar tendo alguma complicação. Então, aqui, 500 miligramas dentro do consultório e a manutenção de 4 em 4 horas, 24 horas depois da cirurgia. Quais são as alternativas que ele dá? O paracetamol 750 miligramas de 6 em 6 horas ou o ibuprofeno, mas atenção, é o ibuprofeno 200 miligramas, o famoso Advil, certo? E aí vai ser de 6 em 6 horas também, ambos por 24 horas. Muitos dentistas têm uma certa resistência com o ibuprofeno, mas saiba que, principalmente no quesito de prova, né? O ibuprofeno 200 miligramas, então, de 6 em 6 horas. O ibuprofeno nessa miligramagem, ele tem efeito exclusivamente analgésico, certo?